Eu acho que o que dá pra gente falar aqui é o seguinte, porque quando a gente fala de inflação, e aí a medida que você toma, né, em termos ortodoxos, o Banco Central toma para impedir a elevação da inflação e trazê-la de volta para a meta, né, garantindo que os preços vão diminuir ou aumentar menos, que é o que a gente vê no Brasil, né? A inflação no Brasil é sempre positiva e crescente. Tirando o que a gente teve no final do ano passado por retirada de imposto de combustível, normal é ter inflação, não é ter deflação aqui no Brasil. E uma vez foi um aluno que me perguntou, inclusive, falou, nossa, mas eu não entendo uma coisa. Todo mundo sabe que quando você aumenta a Selic, você vai atrapalhar a atividade econômica. E aí fica essa rusga entre governo e Banco Central, porque afinal de contas o governo quer que o país cresça. Ele quer popularidade. Para isso, tem que ter o país crescendo. Só que o Banco Central tem que deixar a taxa alta para conter uma inflação que pode fugir, né? Na verdade, está fora da meta ainda, e por isso está a taxa alta. E dependendo do estímulo do governo, 200 bilhões a mais para gastar, pode rapidamente esse excesso de gasto virar inflação. Então, por isso ele deixa a taxa alta. Só que essa taxa alta atrapalha a economia, provoca desemprego. Então, por que o Banco Central aumenta essa taxa, sabendo que vai provocar desemprego e desaceleração, e não simplesmente deixa a taxa mais baixa para conviver com uma inflação mais alta no futuro? Não, perfeito. Por que ele não deixa a taxa baixa, né, para conviver com uma inflação mais alta no futuro? Primeiro que a inflação, a expectativa de inflação é um fator determinante para vários membros, né, da economia tomarem decisão. Então, poxa, pensa no empresário de novo, a Malu, se olha lá e falou o seguinte, vamos fazer o planejamento para os próximos 2, 3, 4, 5 anos, e vê a expectativa de inflação de 10%. Ela fala, poxa, se eu estou tendo um retorno líquido aqui do meu investimento de 12% ao ano, esses 10% disso, em sua totalidade, eles vão ser comidos pela inflação. Então você já vai repensar os seus projetos de investimento. Uhum. Isso a Malu. 61% de inflação acumulada em 5 anos. Então ela vai ver assim e vai falar, nossa, não dá para investir aqui, vamos comprar Eu dólar. tô bem triste, né? Perfeito. Eu vou sair desse podcast, vou fechar meus negócios. Não. E é isso. Mas é esse ponto, se você tem certeza quanto ao valor do dinheiro no futuro, você começa a ficar cada vez mais conservador e tomando decisões de curto prazo. Até que, num exemplo extremo, você toma decisões pensando apenas no dia seguinte, que era década de 80, início de 90, overnight. O pessoal ficava ficava horas na fila do banco para depositar o dinheiro para tirar no dia seguinte, para ter correção dos juros por conta de uma época de hiperinflação. Então ninguém investia pensando em longo prazo no Brasil naquela época. Perfeito. E detalhe, né? A gente ainda tem uma economia muito indexada, né? Quando a gente vai olhar para outros países que têm uma situação, né, que são um pouco mais desenvolvidos, como é que eles tomam a decisão de ajuste de preço? Muitas vezes olhando a expectativa. E a economia do Brasil, todos os contratos é o quê? Com base na inflação passada. Então, se o Banco Central ele deixa, né, a inflação subir um pouquinho no próximo ano, cara, para você precisa fazer um esforço hercúleo para depois segurar ela, né? Ah, não, mas poxa, 4,5 tudo bem. Depois, para você trazer de 4,5 para 3 é muito difícil. Ah, não, mas 6 tudo bem. Né? Então, a economia do Brasil, a inflação é indexada. É muito difícil você segurar essa aceleração. Né? Não dá para comparar com os Estados Unidos. Ah, os Estados Unidos tem inflação de 8, mas, poxa, é muito menos indexada a economia, né? A inflação americana. Então, é super difícil. Não dá para você deixar isso, porque o que vai acontecer? Primeiro que você tem esse fator aí, né? De uma menor expectativa de atividade. Segundo, o que você vai gastar com juros, na verdade, ele vai aumentar, não vai reduzir. Pode até reduzir no curto prazo, de novo, porque você vai ter uma Selic um pouco menor, né? Mas você vai ter os juros de longo prazo subindo de maneira muito alta. Vai falar o seguinte, é só, Gui, não emitir título, é só você não emitir, então, né, pegar dinheiro emprestado, o governo não emitir título público de longo prazo. E aí você vai precisar pagar suas contas, né? Uma hora, porque vai faltar dinheiro. O Brasil não é um país que está com as suas finanças muito ajustadas. O que você vai fazer se você não consegue pegar dinheiro emprestado, porque o custo ficou muito alto? Você vai emitir moeda. E aí você vai ter mais inflação, prejudicando ainda mais a decisão, né? Poxa, dos agentes econômicos. E aí você entra numa espiral, né? Então, assim, não dá para abaixar a Selic, poxa, querendo deixar aí a inflação correr solta por um período, porque o que você pode colher lá na frente, provavelmente vai colher lá na frente, é algo muito ruim. E, de novo, a gente já experimentou. Né? Não é algo que a gente nunca experimentou. Será que é isso mesmo que eles estão falando? A gente já experimentou. Né? Então, será que a gente quer fazer isso de novo? Será que a gente quer ver a atividade econômica estagnada por 10 anos? Será que a gente quer ver a taxa de desemprego voltando para patamares perto de 20% ao ano? Isso é benéfico para a população, para a qualidade de vida? Porque tem um fator, né?
as pessoas querem comparar, que falar, mas a inflação na Argentina tá em 100% 70% ao ano, 80% ao ano, 100% ao ano, mas a qualidade de vida lá da população é melhor, né? É melhor agora. Se você for ver o que está acontecendo nos últimos anos, está se deteriorando muito. Por quê? Porque a inflação está alta e eles estão tendo que fazer um esforço cada vez maior, ano a ano, para trazer isso para baixo. Enquanto você tiver inflação, dificilmente você vai ter melhora nos índices de qualidade de vida. Você vai ter justamente o oposto, uma piora.